Acordei com aquele tipo de rumor que faz o coração do São Paulino bater diferente, como se a noite tivesse deixado uma faísca escondida no Morumbi. Dizem que Messi mandou um recado para o São Paulo, e só de ler essa frase já dá para sentir o peso dela, porque não é qualquer nome, não é qualquer mensagem, não é qualquer história que se atreve a tocar as cores do tricolor. Nas redes, o assunto virou tempestade em questão de minutos, com gente jurando que viu, gente dizendo que ouviu de alguém bem próximo, e aquela sensação típica de bastidor que aparece quando o futebol resolve brincar com a nossa imaginação. E quando a imaginação do torcedor do São Paulo é provocada, ela não caminha, ela corre. Corre para títulos, para glórias, para o mundo olhando de novo para nossa camisa. O mais curioso é que o rumor não fala de contrato, não fala de transferência, não promete uma coisa impossível com data marcada. Ele fala de um recado, de uma mensagem, de um gesto. E, no futebol, gesto vale muito, porque gesto é ponte. Liga um craque a um clube, uma história a outra, uma torcida a uma ideia que, de tão forte, parece real mesmo quando ainda é só fumaça. E aí começa a parte mais saborosa para quem vive de São Paulo, tentar entender o que, afinal, teria sido dito. Há quem aposte em elogio ao tamanho do clube, há quem jure que foi um parabéns por alguma conquista recente ou por uma postura nos bastidores, e há quem vá além e diga que o recado tinha aquele tom de respeito profundo, de quem reconhece grandeza sem precisar vestir a camisa. Se for verdade, só o fato de o nome São Paulo ter saído da boca do Messi como destinatário direto já vira notícia que atravessa fronteiras. Porque o São Paulo tem esse dom, mesmo quando tentam diminuir, mesmo quando tentam tratar como fase, o clube carrega uma aura histórica que não apaga. E quando um gênio do futebol aponta para essa aura, mesmo que em poucas palavras, ele reacende uma luz. Eu fico imaginando a cena como torcedor, daquele jeito que a gente monta o filme na cabeça. Messi em algum lugar, longe do barulho do Morumbi, lembrando do futebol sul-americano com respeito quase silencioso, e alguém citando São Paulo na conversa. De repente, ele sorri, como quem reconhece um gigante antigo, e solta o recado com naturalidade, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E o que mais mexe comigo é que o São Paulo não precisa de aprovação de ninguém para ser gigante, mas ouvir um recado desse seria como um carimbo simbólico em uma história que já está escrita com tinta forte. É o tipo de reconhecimento que não muda a realidade, mas muda o clima, muda a energia, muda a forma como a torcida se enxerga no espelho. Porque torcer para o São Paulo é carregar uma memória coletiva de noites que viraram lenda. É lembrar de Libertadores como se fossem capítulos de um livro sagrado do futebol, é lembrar de Mundial com o peito estufado, é lembrar de camisas que pesam, de jogadores que viraram estátua no coração da arquibancada. E, nesse cenário, um recado de Messi parece um olha, eu sei quem vocês são. Só que rumor é rumor, e o futebol adora essa linha fina entre o real e o desejado. A gente aprende a desconfiar e, ao mesmo tempo, a não resistir. Porque o torcedor vive disso também, da esperança que nasce de uma frase solta, de um vídeo curto, de um comentário atravessado. E quando o nome envolvido é Messi, qualquer faísca vira incêndio. Alguns falam que o recado teria surgido em uma entrevista rápida, daquelas em que o repórter puxa um tema inesperado e o craque responde sem muito roteiro. Outros dizem que foi em vídeo, em gravação, em bastidor de evento, e que alguém segurou a divulgação por um tempo até vazar. E aí você já sabe como funciona. Quando alguém tenta segurar, o vazamento ganha ainda mais cara de verdade. O que eu mais gosto nessa especulação é como ela coloca o São Paulo de volta no mapa da conversa global, nem que seja por um instante. Porque o futebol atual é muito barulho, muito algoritmo, muita onda que passa rápido. E o São Paulo, quando entra no assunto com esse tipo de nome, lembra ao mundo que aqui existe tradição, camisa, estádio, torcida e história. Também existe a possibilidade de o recado ser sobre respeito ao futebol brasileiro, e o São Paulo ter sido citado como símbolo desse respeito. Não seria absurdo. Quando se fala de clubes do Brasil com peso internacional, o São Paulo aparece. E aparece com uma naturalidade que incomoda a rival, porque não é propaganda, é currículo. E aí você começa a juntar pistas imaginárias, como detetive de arquibancada. Será que teve algum contato recente entre pessoas ligadas ao clube e ao entorno do Messi? Será que alguma marca que trabalha com o craque também está se aproximando do São Paulo? Será que é um gesto institucional, uma mensagem para uma campanha, um aniversário, uma homenagem a alguma lenda tricolor? Porque o futebol moderno é cheio de conexões que a gente só descobre depois. Às vezes, a mensagem não nasce da bola, nasce do marketing, nasce de uma ação, nasce de um convite. Mas mesmo assim, para o torcedor, o que importa é o símbolo, o maior nome do futebol de uma era dedicando palavras ao nosso clube. E tem outra camada ainda mais bonita. Messi é um craque que cresceu ouvindo histórias de futebol sul-americano, de rivalidades e glórias do continente.
O São Paulo, por mais que tenha seus ciclos, sempre foi parte desse imaginário. Então, um recado pode ser também uma lembrança de infância, uma referência cultural, um respeito que vem de antes. Eu penso no Morumbi como palco possível dessa conversa. O Morumbi tem uma mística que quem já viveu sabe explicar sem precisar de muita frase. É concreto, é eco, é multidão, é história. Se o recado de Messi menciona estádio, torcida, atmosfera, aí sim eu confesso que a pele arrepia, porque não tem como não lembrar das noites em que o Morumbi parecia empurrar o time. E, claro, o rumor faz a cabeça viajar. E se um dia ele viesse? Nem precisa ser para jogar, nem precisa ser nada absurdo. Pode ser uma visita, um amistoso comemorativo, um evento, uma homenagem, um encontro com a torcida. Só de imaginar Messi pisando no gramado do Morumbi com a camisa do São Paulo em mãos para uma foto simbólica, já dá para entender por que esse assunto explode. Mas o torcedor também é treinado pela realidade a não se iludir fácil. A gente já viu muito nome grande aparecer em manchete e virar espuma. Só que aqui o tempero é outro, não é negociação, é recado. E recado é plausível, recado não exige contrato, recado depende só de vontade e contexto. É por isso que essa história ganha força. Ela não precisa desafiar a lógica. Ela só precisa existir em algum segundo de vídeo ou em alguma frase dita com sinceridade. E quanto mais plausível, mais perigosa ela é para o coração do torcedor, porque a esperança se alimenta do que parece possível. Tem São Paulino dizendo que esse recado seria um parabéns pela postura do clube, um reconhecimento de projeto, como se Messi enxergasse o São Paulo tentando se reorganizar, tentando voltar ao lugar que é dele por natureza. E esse tipo de frase, mesmo simples, tem um impacto psicológico enorme numa torcida que vive de cobrar, mas também vive de acreditar. Outros juram que o recado foi direcionado a um ídolo específico, alguém que Messi respeita, alguém que marcou época, alguém que atravessou gerações. E aí eu não duvido. O São Paulo tem personagens que qualquer amante do futebol conhece, seja por títulos, seja por liderança, seja por aquela aura de gigante que aparece em momentos decisivos. E tem ainda a versão mais romântica do rumor, a de que Messi teria dito algo como o São Paulo é um clube enorme, com uma torcida impressionante, ou algo nessa linha. Pode parecer frase padrão, mas não é. Porque quando o maior de uma era fala isso, a frase ganha peso de placa, vira citação para o resto da vida. Eu vejo também como isso mexe com rivalidade. Porque, inevitavelmente, quando São Paulo vira assunto por algo desse tamanho, começa o incômodo, começa o deboche, começa a tentativa de diminuir. Só que é aí que mora o prazer do São Paulino. A gente sabe o que é, a gente sabe o que viveu, e a gente sabe que o respeito global não se compra, se constrói. O rumor, por si só, também serve como espelho do que a torcida quer. O torcedor quer o São Paulo grande de novo, quer o São Paulo respeitado, quer o São Paulo protagonista. E quando surge uma história que simboliza exatamente isso, ela pega fogo. Porque não é sobre Messi apenas, é sobre o São Paulo ser novamente pauta com grandeza. E cada torcedor começa a interpretar o recado do jeito que mais precisa ouvir. Quem está carente de título imagina mensagem de incentivo. Quem está confiante imagina mensagem de confirmação. Quem vive desconfiado imagina jogada de marketing. E todo mundo, no fundo, imagina o mesmo, o São Paulo de volta ao centro do futebol. Eu, como São Paulino, admito que me peguei repetindo a frase na cabeça, como se ela tivesse som. Messi manda recado para o São Paulo. Isso tem ritmo, tem impacto, tem cara de manchete que a gente quer ler de novo. E nessa repetição, a gente sente o orgulho de torcer para um clube que ainda provoca esse tipo de eco. Também penso que, se o recado existe, pode ter sido motivado por alguma iniciativa do clube com alcance internacional. Às vezes, uma campanha social, um projeto, uma ação institucional chama a atenção de gente grande. E o São Paulo, quando acerta nisso, mostra que é mais do que futebol, é marca, é comunidade, é identidade. Outra hipótese é a conexão com jogadores e ex-jogadores que transitam por diferentes mundos. O futebol é uma teia, e Messi é o centro de muitas linhas. O São Paulo, por sua vez, sempre teve gente que circula, que conversa, que cria pontes. Um recado pode nascer de um encontro casual, de um elogio espontâneo, de uma lembrança puxada em conversa. Eu também não descarto aquela versão de bastidor clássico. Alguém do São Paulo manda uma camisa autografada para alguém do entorno de Messi, e a resposta vem em forma de vídeo curto, com ele segurando a camisa, mandando força, dizendo que acompanha, que respeita, que deseja sorte. Isso seria o suficiente para deixar a torcida em êxtase. E aí você imagina o impacto disso no vestiário. Porque jogador sente. Jogador lê. Jogador vê o que a torcida está comentando.
Um recado de Messi para o clube pode virar combustível, pode virar confiança, pode virar aquela sensação de olha o tamanho do escudo que eu visto. E isso, no futebol, muda a postura. O mais engraçado é como um rumor desses faz a gente revisitar a própria história do São Paulo. De repente, você se pega lembrando de noites europeias, de jogos internacionais, de quando o mundo falava do tricolor com naturalidade. E percebe que, lá no fundo, a gente nunca deixou de se enxergar como gigante, só estava esperando o palco voltar. E Messi é símbolo de palco. Messi é a definição de atenção mundial. Se ele manda um recado, o recado vira notícia. Se vira notícia, o São Paulo circula. Se circula, o São Paulo respira um ar de protagonismo que a torcida sente como se fosse uma vitória invisível. Mas eu preciso repetir para mim mesmo: rumor é rumor. O torcedor já se machucou com boato, com promessa, com manchete vazia. Só que esse aqui tem uma diferença. Ele é bonito até se não for verdade. Porque ele lembra que o São Paulo tem tamanho para ser destinatário de qualquer recado do planeta futebol. E se for verdade, aí sim muda a conversa de outro jeito. Não muda a tabela, não muda a classificação, não muda a realidade de campo por mágica. Mas muda a autoestima coletiva, muda a percepção externa, muda o clima. E o São Paulo, quando entra em campo com clima favorável, vira outro bicho. Eu vejo muita gente perguntando qual foi o recado, e isso é o coração da história. Porque o conteúdo importa, mas o gesto já diz muito. É como se o futebol estivesse lembrando ao São Paulino que, apesar de tudo, o clube ainda tem nome que ressoa. No fundo, a especulação é um presente para quem vive o clube no dia a dia. Porque o cotidiano do torcedor é cobrança, é análise, é discussão de escalação, é irritação com detalhe, é esperança que vai e volta. De repente, chega uma história que interrompe isso e faz a gente sorrir, faz a gente levantar a cabeça. Também tem o lado simbólico de Messi representar o máximo da técnica, da inteligência, do talento. E o São Paulo sempre se orgulhou de ter futebol de qualidade, de ter identidade, de ter um jeito de jogar que, nos melhores momentos, encantava. Um recado vindo desse lugar parece um encontro entre duas ideias de futebol. E aí eu me pego imaginando como seria o Morumbi reagindo se o vídeo aparecesse no telão antes de um jogo decisivo. O estádio inteiro em silêncio por um segundo, e depois aquela explosão que só quem já viveu sabe. O São Paulino tem um orgulho que não pede licença, ele apenas aparece. Só que, enquanto o vídeo não aparece, a torcida cria versões, recorta frases, inventa contexto, amplia significado. E o rumor cresce. Cresce porque alimenta a conversa, porque rende debate, porque rende emoção. E o futebol também vive disso, da narrativa que antecede o fato. Eu também acho que esse rumor bate forte porque o São Paulo tem uma torcida que se sente parte da história, não apenas espectadora. O torcedor do São Paulo se vê como guardião do escudo, como alguém que protege a tradição. Um recado de Messi parece uma homenagem ao guardião, como se dissesse: eu vejo vocês. E é aí que a especulação vira quase poesia. Você começa a imaginar Messi falando do tricolor com aquela sinceridade fria de quem não precisa agradar ninguém. E essa sinceridade, se existiu, é o que faz a mensagem ser tão desejada. Não é marketing, é respeito. Ao mesmo tempo, eu sei que o futebol é mestre em usar nomes grandes para gerar ruído. Pode ser que alguém tenha interpretado mal uma fala genérica, pode ser que um recorte tenha sido tirado de contexto, pode ser que o recado nem seja para o clube e sim para um amigo ligado ao São Paulo. Tudo é possível nessa máquina de informação. Só que o São Paulino também aprendeu a filtrar sem apagar o brilho. A gente desconfia, mas não deixa de sonhar. A gente cobra, mas não deixa de sentir. A gente questiona, mas não perde a capacidade de se emocionar com um sinal, por menor que seja, de grandeza reconhecida. E enquanto isso, o nome São Paulo vai sendo repetido mundo afora, em comentários, em postagens, em conversas de bar. Isso, por si só, já é uma vitória silenciosa. Porque o clube vive de protagonismo, e protagonismo não é apenas ganhar jogo, é estar no centro da cultura do futebol. Eu gostaria que esse recado, se existe, fosse daqueles que falam de torcida. Porque nada representa mais o São Paulo do que a gente. A gente que lota, que grita, que sofre, que briga, que defende, que não abandona. Um recado que reconhece a arquibancada tem o poder de virar tatuagem na memória. Também penso no quanto isso pode ser usado como motivação interna. Comissão técnica, jogadores, diretoria, todo mundo entendendo que o clube precisa se comportar do tamanho que ele é. Porque a camisa do São Paulo não aceita pequenez. E quando o mundo acena, mesmo que em rumor, ele exige resposta em forma de atitude. E o torcedor, claro,
já começa a cobrar um posicionamento. Quer ver o clube repostar, quer ver alguém comentar, quer ver um obrigado institucional. E aí mora o perigo. Quando o clube entra, ele valida. Quando não entra, ele deixa o rumor morrer. A gestão de narrativa, hoje, é tão importante quanto a gestão do elenco. Eu não sei se esse recado vai aparecer de forma clara, com imagem, com som, com frase exata. Mas eu sei que, só de existir como rumor, ele já virou parte do imaginário do momento. E o São Paulo sempre foi um clube que alimenta imaginários, o nosso, o dos rivais, o do mundo. E se for verdade, eu espero que a mensagem tenha um tom de respeito real, daqueles que não vêm carregados de conveniência. Porque o São Paulo merece respeito real. Merece ser lembrado como clube de peso, de títulos, de história, de mística. E o futebol, às vezes, faz justiça com pequenos gestos. Eu também gosto da ideia de que Messi, mesmo tão distante, ainda se conecta com a essência sul-americana do futebol. E o São Paulo é parte dessa essência, com sua tradição continental, com seu jeito de se impor, com sua capacidade de transformar jogo em acontecimento. Um recado seria como reconhecer essa raiz. No meio da especulação, vejo o São Paulino discutindo o que o clube precisa fazer para voltar ao topo, como se a mensagem fosse um chamado. E talvez seja isso que mais importa. O rumor está funcionando como gatilho para uma conversa séria sobre grandeza, responsabilidade e reconstrução. Porque o São Paulo não é clube para viver de rumor. O São Paulo é clube para viver de fato. Mas o rumor, quando bem colocado, pode ser o empurrão emocional que antecede o fato. Pode ser o sinal de que o universo do futebol está de olho de novo, esperando o tricolor se levantar com força. Eu me pego imaginando que o recado pode ter sido simples, quase humilde. Algo como força, respeito, história. E às vezes é isso mesmo. As palavras mais curtas são as que mais pesam, porque carregam intenção. No futebol, intenção é ouro. E aí, enquanto nada se confirma, eu escolho viver essa história do jeito são paulino, com orgulho, com emoção e com uma dose de cautela. Eu não vou cravar, eu não vou jurar, eu não vou vender certeza. Mas eu vou dizer que, só de o São Paulo ser citado nesse patamar, eu já sinto que o escudo está falando mais alto. O rumor também lembra uma coisa que a gente nunca pode esquecer. O São Paulo é uma marca global, mesmo quando tentam tratar como clube local. O tricolor tem torcida, tem estádio, tem títulos, tem história que atravessa fronteiras. E quando o maior nome de uma geração aponta para isso, ele só confirma o que a gente já sabe. E se o recado for mesmo real, eu quero que o São Paulo responda com classe, do jeito que sempre respondeu quando o mundo olhou. Responder com postura, com grandeza, com futebol, com vitória quando for possível. Porque o melhor obrigado que existe é entrar em campo e honrar o escudo. O São Paulino é apaixonado, mas também é exigente. Um recado de Messi não pode virar enfeite, não pode virar meme que passa. Tem que virar combustível. Tem que virar motivo para elevar o padrão. Porque se o mundo fala do São Paulo, o São Paulo precisa falar do mundo com desempenho. Eu também imagino como isso mexe com a base, com os meninos que sonham. Um garoto que veste o tricolor e lê que Messi mandou recado para o clube sente que está dentro de algo gigante. E isso muda tudo, porque formação não é só treino, é identidade e sonho. E aí o rumor vai ganhando cara de símbolo de uma virada, mesmo sem prova. O torcedor gosta de marcar momentos. Foi ali que começou, foi ali que mudou, foi ali que a chave virou. Quem sabe esse recado, se for confirmado, não viram desses marcos sentimentais. Ainda assim, a parte racional me sussurra que o futebol adora exagero. Pode ser que o recado seja apenas uma frase sobre o Brasil, e alguém encaixou São Paulo no meio para dar mais impacto. Pode ser que a história esteja crescendo como bola de neve. Isso acontece o tempo todo. Mas mesmo a racionalidade não consegue apagar a imagem do São Paulo sendo lembrado por um gênio. E eu, como torcedor, confesso, eu gosto dessa sensação. Gosto de sentir o clube de novo sendo assunto com respeito. Gosto de ver o tricolor virando conversa que atravessa fronteiras. No fim das contas, o rumor revela mais sobre nós do que sobre Messi. Revela o quanto a torcida quer sinais de grandeza, o quanto a gente carrega orgulho, o quanto a gente acredita que o São Paulo pertence aos grandes palcos. E a verdade é que pertence mesmo, com ou sem recado. Só que tem uma diferença entre pertencer por história e pertencer por presente. A história a gente já tem. O presente a gente precisa construir. E talvez seja por isso que esse rumor pega tanto, porque ele parece uma ponte entre o que fomos e o que queremos voltar a ser. Eu espero que, se essa mensagem existe, ela apareça de forma clara, para acabar com o disseram e transformar em tá aqui.
Mas se não aparecer, eu também sei que o São Paulo continua sendo São Paulo. E isso ninguém tira, nem a falta de confirmação. E enquanto a confirmação não vem, eu sigo com a imagem do Morumbi, com a memória do tricolor gigante, com o peito estufado de quem sabe o tamanho do escudo. Porque rumor é passageiro, mas a grandeza do São Paulo é permanente, e o mundo, cedo ou tarde, sempre volta a olhar. Se Messi mandou ou não mandou, eu não vou decretar. Eu vou fazer o que o torcedor faz melhor, manter a chama acesa, cobrar o clube por grandeza e acreditar que o próximo capítulo precisa ser escrito com vitória, com alma e com o Morumbi vibrando como se o futebol inteiro estivesse ouvindo. E, no fundo, talvez esse seja o verdadeiro recado escondido nessa história toda. O São Paulo é grande demais para viver pequeno. Se até o rumor nos coloca no topo da conversa, imagina quando o campo voltar a colocar. Aí, meu amigo, não vai ser só recado, vai ser resposta do tricolor para o mundo.